Meus amados, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 11. Vamos para a Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 11, o versículo 24 e o versículo 25. E depois nós vamos voltar para o capítulo 9 e o versículo 10. Vamos agora, abra sua Bíblia. Nós já recebemos de Deus muitas coisas. Nós nos alegramos, pulamos, glorificamos, mas agora é necessário ouvirmos a palavra do Senhor, para que fique completo a nossa adoração e o nosso culto. Nós louvamos a Deus por mais um ano aqui em Porto Velho, ao pastor Holdey, à irmã Deise e a todos o ministério de Porto Velho, em poder liberar mais uma vez a minha vinda a este lugar. Deus abençoe, pastor Holdey, irmã Deise, a todos os pastores. Atos 11, 24 e 25 diz-nos assim: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Repita após mim, por favor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Leia comigo o capítulo 9, o verso 10, que diz-nos assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. Disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Eu quero falar-lhes nesta noite sobre o tema: a procura do homem de Tarso. Pode tomar o seu assento e vamos caminhar um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Nós queremos falar-lhes sobre a procura do homem de Tarso. Como nós estamos num trabalho missionário, nós queremos dar um enfoque sobre esse grande projeto de Deus. Ó, irmão, não anda, hein? Não anda. Tem crente. Aí, tem crente que ele fica o tempo todinho. Aí chega na hora da palavra, algo fica incomodando ele. Aí ele dá vontade, só vai no banheiro na hora da palavra, só dá sede na hora da palavra, só dá vontade de ir lá fora na hora da palavra. É o capeta. Não quer ouvir a palavra, então alguma coisa, irmão, fica aí, pelo amor de Deus. Você sabe que eu não deixo de falar isso. Eu estou aqui caladinho aí, ouvindo todo mundo aí. Então me ouça. Então nós queremos dar um enfoque sobre a obra missionária dentro dessa temática, a procura do homem de Tarso. Todos nós conhecemos tanto o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos como o capítulo 11. Nós sabemos que
todas essas narrativas encontradas no capítulo 8 de Atos e 11, são simultâneas. Todos nós sabemos que depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição na igreja ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que os crentes, os discípulos, começaram a passar por uma grande perseguição. E como resultado desta perseguição, houve um processo ali pelas autoridades locais e principalmente pelo inferno para tentar acabar com a grande obra da evangelização. E a Bíblia diz que alguns discípulos, não os apóstolos, mas alguns discípulos, eles foram espalhados. E aparece no capítulo 8 de Atos que um grupo desses discípulos, eles foram para a região de Samaria, e ali eles pregaram a palavra do Senhor. Um outro grupo, eles foram para a região da Galácia do Sul, ditamente a cidade de Antioquia, e lá eles pregavam a palavra do Senhor. Foi lá que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E diz a Bíblia Sagrada que a obra de Deus cresceu de uma forma tão linda ali em Antioquia, que uma igreja foi formada, que uma igreja fora estabelecida, através daqueles crentes que foram expulsos de Jerusalém, dado a perseguição da época. Eles chegaram na Galácia do Sul, invadiram as cidades da Galácia do Sul e chegaram na cidade de Antioquia, e ali estabeleceram uma grande igreja. Uma das maiores igrejas do Novo Testamento encontrava-se na cidade de Antioquia, e a Bíblia diz que Deus operava ali. A Bíblia diz que a mão de Deus estava estendida sobre a igreja de Antioquia, e a Bíblia também diz que a fama daquela igreja chegara até aos ouvidos dos apóstolos que permaneceram ali em Jerusalém. Quem foram expulsos foram os discípulos, mas os apóstolos, como Pedro, João e os demais, eles permaneceram na base, eles permaneceram ali no quartel-general. E o que mais me impressiona desse texto, meus irmãos, é que os anônimos conseguem fazer um grande trabalho para Deus. O que mais me impressiona quando eu leio o capítulo 11 de Atos, o capítulo 8 e muitos outros capítulos, é como Deus usa os anônimos, como Deus usa aquelas pessoas que não são famosas, que seu nome não estão aí nos outdoor da vida, que os seus nomes não estão nas revistas evangélicas. Como Deus tem um compromisso também com aqueles simples irmãos que têm o único intuito de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eu fico impactado e fico triste ao mesmo tempo, que tem muitos pastores que querem acabar com esse grupo anônimo na igreja. Tem muitos pastores que até dizem assim: olha, aquele ali, ele vive na rua pregando, ele vive nas praças. E muitos desses anônimos são chamados até de loucos por nós, os crentes. Mas eu quero dizer uma coisa a você, anônimo, a você que prega, não aqui, porque aqui não dá para todo mundo pregar. Veja que não há mais nem cadeira para se assentar aqui, mas o seu púlpito é o hospital, o seu púlpito é o quartel, o seu púlpito é a loja, o seu púlpito é a rua, o seu púlpito é a cadeia. Eu quero te dizer que Deus está te usando lá. Me ajuda no som aí, porque a minha voz é fina, tá? Engrossa esse trem aí. Tá entendendo? São os anônimos. E tem gente que tenta sufocar os anônimos, aqueles que saem por aí pregando, porque veja bem, olha a multidão que está aqui nessa noite, pastor Holder, olha quantas pessoas estão ouvindo a palavra. Deus tem me dado esta graça de pregar para multidões, mas você prega para uma pessoa, você prega lá no quartel, e eu quero te dizer que Deus está olhando lá do céu, e Deus vai abençoar a tua vida de uma forma extraordinária. E se alguém não acredita na obra que tu estás fazendo, Deus acredita nessa obra. Louvado seja o nome dele. Faz-me lembrar do irmão que ele é dono de um sacolão, vende fruta, batata, tomate. Ele é um homem muito simples, um homem muito humilde, um homem muito crente.
ele não sabe ler. Quem ensina para ele os versículos é a esposa. E todas as quarta-feiras ele entra nos ônibus de Uberlândia de paletó e gravata, pastor Rogério, e começa a pregar a palavra. Aí chegou um dia que eu estava sem carro, aí eu tive que ir para o seminário de ônibus. Aí bem cedo eu peguei o ônibus para ir para a sede que o seminário fica lá. Aí quando eu entrei no ônibus, sabe quem estava lá? O irmão. A Bíblia dele dá 2, 3 vezes a minha. Alguém já perguntou por que o senhor usa uma Bíblia grande? Irmão, Bíblia grande, pequeno, importante é o conteúdo. A Bíblia é a mesma coisa. Então aí a Bíblia dele era grande, e ele assim preparado de paletó, ele olhou para mim, deu uma piscada, eu pisquei para ele, me assentei, e ele abriu a Bíblia e começou a pregar. E a mensagem dele é parecida com a do João Batista. É por isso que tem muita gente que não gosta dele, porque ele não passa a mão em ninguém. Aí ele começou a pregar aqui, pregar ali, pregar aqui. Aí tinha um cidadão do meu lado, ele olhou para mim e disse: olha, eu estou cansado de ver esse homem pregando. Todo dia que vou para o trabalho, nas quartas-feiras, eu encontro esse homem aí. Eu não aguento, olha, eu já sei até versículo de cor, eu já sei até o que ele vai pregar, e ele prega sempre as mesmas coisas, e eu vou me levantar agora e vou mandar ele calar a boca. Aí o sanguíneo, pastor Carvalho Júnior, né? Aí foi subindo um negócio aqui em mim, subindo, e mim demora mais, do baixinho é mais rápido, mas veio subindo. Eu peguei essa mão que Deus me deu, apertei a perna dele e disse: você pode ficar aí, porque a mesma fé que ele tem, eu tenho, e se você continuar falando, eu vou sair daqui e vou pregar o evangelho lá com ele. Ele olhou para mim e disse: você já foi contaminado também? Eu disse: graças a Deus, o Espírito de Deus está sobre os anônimos. E os anônimos chegaram em Antioquia, abriram aquela igreja, e a fama da igreja chegaram até os ouvidos, obrigado, dos apóstolos. Agora escute, os apóstolos se reuniram, agora vai, segurei, e eles precisavam mandar alguém que pudesse ver aquela obra ali. E a Bíblia diz que a escolha caiu em Barnabé. Fora Barnabé o escolhido pela a igreja de Jerusalém em ver aquela obra, em trazer relatos daquela obra. E a Bíblia diz que Barnabé, ele não foi escolhido apenas por ser alto, ele não foi escolhido apenas por ser loiro, ele não foi escolhido apenas porque ele dava dízimo, ele não foi escolhido apenas porque ele era um homem que abria e fechava a porta do pastor. Ele não foi escolhido porque ele sempre estava dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Ele não foi escolhido pela visão humana. Mas a Bíblia diz que Barnabé tinha 5 qualidades importantes, e fora por essas qualidades que Barnabé foi escolhido para ser a voz da igreja lá. A primeira qualidade de Barnabé está no capítulo 4 de Atos. A Bíblia diz que Barnabé era dizimista e ofertante. Ele dava o seu dízimo, ele ofertava na igreja, ele trazia a sua fidelidade e a sua gratidão, porque a palavra dízimo no original significa fidelidade, a palavra oferta no original significa gratidão. Então todas as vezes que Barnabé trazia o dízimo, ele estava dizendo obrigado, obrigado Jesus, sou fiel. Ele está dizendo que era fiel. E todas as vezes que ele trazia as ofertas, ele estava dizendo graças eu te dou, obrigado Jesus. Agora há um detalhe que me pasma na igreja, que tem muitas pessoas que querem manipular o dízimo. Vou falar, não estou nem preocupado se tem governador, segura aí. Há muitas pessoas que tentam manipular o pastor nessa questão do dízimo. Tem gente que não dá o dízimo na salva quando passa, ele dá o dízimo na frente do pastor. Ele vai lá no gabinete do pastor e diz: olha aqui pastor, meu dízimo. Mas por que você está dando dízimo na frente do pastor? Por que você não vai na tesouraria dar?
É porque esse tipo de pessoas querem comprar oportunidade, eles querem comprar cargos, eles querem comprar para ficar mais perto do pastor. E eu quero dizer nessa noite que dízimo não compra chamada, dízimo não compra a obra de Deus, dízimo não compra seu lugar no ministério. É necessário que tu tenhas uma chamada de Deus. Tem gente, eu não sou contra, eu gostaria de ganhar muito presente, mas eu não ganho, porque tem muita gente que não gosta de mim, pelo esse meu jeito incisivo de pregar. Mas tem muita gente que não gosta, tem muitas outras gente que não gosta, mas tem gente que quer comprar oportunidade na igreja, ele quer comprar cadeira. E vou dizer, eu vou falar, escuta aí, tem gente comprando ministério para ser pastor através do seu dízimo e da sua oferta. E o que mais me impressiona é que tem pastor covarde no nosso meio que se deixa vender. Se deixa vender. Traga dízimo, irmão, Deus está vendo. Dê oferta, Deus está vendo. Porque se tu tiveres uma chamada de Deus, vai chegar a hora de Deus na sua vida. Levante a mão e adora. A segunda qualidade de Barnabé, Atos capítulo 11, versículo 24. A Bíblia diz que ele era homem de bem. Ele não era o homem do tumulto, ele não era o homem da briga, ele não era o homem da discussão. Porque grito, irmão, não é sinal de autoridade, não. Grito não é sinal que você é o forte, não. Ele era o homem de bem. De bem. Oh, Jesus, tem jeito, né? Os nossos maiores embates são dentro da igreja. As nossas maiores discussões são dentro da igreja. As nossas maiores brigas são dentro da igreja. Quando eu digo que crente não sofre lá fora, tem gente que não acredita. Mas crente sofre na igreja. Quando eu digo que crente que fala é de crente, tem gente que não gosta disso. Não, teve um obreiro que disse: o senhor não pode falar isso publicamente. Eu digo: por quê? Vai falar onde? No inferno? Onde nós vamos falar? Se o inferno já é, nós temos que falar, acabar com isso. Briga. O chamado, ele não briga por sua oportunidade. Irmão, segura no banco para você não cair. O chamado não compra a sua oportunidade. O chamado não mata ninguém. O chamado não cria confusão. O chamado não fala de ninguém. Oh, aleluia! O chamado espera a hora de Deus da vida dele. Eu vou dizer, esse ano é ano de política. E eu não voto aqui em Rondônia. Eu não voto em Rondônia. Mas eu só voto em Uberlândia. Mas em nome de Jesus, se esse negócio política, essa briga do inferno, isso é para atrapalhar a obra. Não vi um período, eu vou falar, Jesus, não vi um período em que política não traga divisão na igreja. Esse ano é o ano pior que eu vejo, é ano de política, porque a igreja fica toda dividida. Um grupo fala de A, um grupo fala de B, outro falando do outro, é crente falando de crente, querendo lugar de crente, não dizendo, vão todo mundo se converter, Deus é fiel. Vamos brigar pelas almas.
E não adianta dizer que eu não prego em Rondônia. Quem me chamou foi Deus. Recebe, levanta a mão aí, crente. Só quem é crente. Quem não é, não levanta. Receba algo de Deus agora. Amém, irmãos? Olha, ele está olhando para você que não dá glória a Deus aí, hein? O crente está olhando para você que não dá glória a Deus. Olha lá, olhando para você que não dá glória a Deus aí. Porque tem crente tem obreiro que só se movimenta quando ele prega. Quando ele prega, ele faz um barulho. Mas quando o outro prega, parece que ele está chupando limão. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Homem de bem, eu quero profetizar uma política nesse ano em Rondônia de paz. De paz. Eu quero dizer ao diabo que ele não vai ter sorte nessa política em Rondônia. De paz. Só vai chegar lá quem Deus quer. Não adianta. Só vai sentar na cadeira se Deus deixar. Meu Deus, e agora? Levante a mão direita se tu tens. Sinta o que eu estou sentindo do céu. Vai, Deus, compartilha com este povo. Agora coloque essa mão que tu tens no ombro do teu irmão e transmita para ele isso. Transmita para ele, transmita paz, transmita paz, transmita paz, transmita paz. Uria sharia manava surya maha. Volta para o inferno todas as obras de Satanás. Volte para o inferno todo projeto maligno. Apenas a paz de Deus vai reinar em Rondônia. Pega na mão do teu irmão e diga: não brigue. Eu quero ver aqui em cima, hein? Não brigue, vai. Não brigue. Não brigue, não brigue, não brigue, não brigue, não brigue, não brigue, não brigue. Seja homem de bem, seja homem da paz, seja homem de bem, seja homem da paz. Aleluia, não brigue, não brigue, não brigue, seja da paz. Meu Deus, outra qualidade de Barnabé é que Barnabé, eu tenho que apressar porque não é isso que eu quero pregar. Eu estou na introdução. Outra qualidade é que Barnabé era homem cheio do Espírito Santo. Olha que lindo, né? Cheio. Ele era homem de fé. A quinta qualidade de Barnabé está no versículo 25. Ele não trabalhava sozinho. Ele não fazia nada só. Quando Barnabé chegou, escute, agora escute, para ficar um avivamento completo, escute. Quando Barnabé chegou, ele chegou com essas 5 qualidades. Fora por essas qualidades que ele fora escolhido. Então ele chegou lá. Quando ele viu a obra, olha que coisa linda. Quando ele viu a dimensão da igreja em Antioquia, a Bíblia diz que ele ficou triste. Foi isso? Foi isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele ficou assim chateado, dizendo: não fui eu que construí isso. Foi isso? Não. A Bíblia diz que quando ele viu, ele se alegrou. A palavra se alegrar no original ali é reconhecimento. O que quero dizer com isso? É que quando Barnabé chega lá em Antioquia, ele reconhece o trabalho do outro. Olha que coisa linda. Ele reconheceu que os anônimos fizeram um grande trabalho.
ele reconheceu e exortou os crentes a permanecerem firmes, fiéis. Ele não chegou lá dizendo assim: ó, acabou, tá bom, vou quebrar essa igreja aqui, que tem obreiro que quando substitui outro, não é preciso nem quebrar a igreja, ele quebra, porque ele não quer deixar a marca do outro. Ah, isso é mentira, é? Se você falar mais uma vez, eu vou te apontar aqui no meio dessa multidão. Fala mais uma vez aí, se tu é corajoso. Ele se alegrou, ele não disse assim: vamos quebrar, tá bom, agora eu estou aqui. Não, ele chamou os crentes e disse assim: ó, vamos permanecer fiéis ao Senhor. Mas ele chega e vê a dimensão da obra. O que acontece? Ele percebe que só não pode fazer aquilo. Obra missionária ninguém faz sozinho. Obra missionária se faz em grupos, em compartilhar as tarefas e delegar as mesmas. Ninguém faz obra sozinho. E quando Barnabé, ele vê a dimensão da igreja, o sucesso daquela igreja, aí ele vai lembrar-se de quem? Ele vai lembrar do homem de Tarso. Porque Paulo, ele era conhecido na Bíblia como homem de Tarso, à procura do homem de Tarso. O Paulo que nós pregamos, ele era conhecido como homem de Tarso. Barnabé percebe a importância do homem de Tarso, e a Bíblia diz que ele vai em busca do homem de Tarso. O próprio Ananias, quando recebeu a revelação de Deus acerca de Paulo, o próprio Deus disse: vai e busca o homem de Tarso na rua direita. Quando Barnabé vê a dimensão da obra, a dimensão daquela igreja, aí ele vai lembrar-se, sabe de quem? De Paulo, do homem de Tarso. A Bíblia diz, no capítulo 9, que no princípio da conversão de Paulo, ele teve encontro com Barnabé. A gente prega, e muitos pregam, dizendo que Paulo converte-se hoje e vai para a obra amanhã. Isto é um ledo engano. Não, há um tempo determinado por Deus para a elaboração da vida do homem de Tarso. Quando eu vejo a história de Paulo, eu entendo perfeitamente a importância de Deus na vida de um ministro, de um chamado, de um missionário. Paulo se converteu indo matar crentes, viu, governador? Antigamente, só eu governador agora. Antigamente, governador, era uma maior luta para os crentes fazerem um culto. Era uma maior luta. Até para enterrar crente era a maior luta. Muitos cemitérios não aceitavam. Paulo, ele matava crente. Paulo não gostava de crente. Mas há muitos anos atrás, eu sou nascido no evangelho e conheço a história. Sei que até numa região aí do Nordeste, criou-se um cemitério só para enterrar crente, porque não era o bem-vindo para ser enterrado no meio das outras pessoas. Aí o que Deus faz? Eu vou provar para eles que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha os nossos congressos aqui, ó, governador, prefeito, deputados federais, estaduais. Olha aí. O povinho, o desprezível, o vermezinho, precisam de nós, precisam da igreja, precisam da igreja. E não tem esse negócio, não, precisa sim. Ele precisa da igreja, o Senhor precisa da igreja, as autoridades precisam da igreja, todos precisam da igreja.
Esse negócio aqui vai pegar. Meu Jesus! Paulo foi matar crente. Quando ele chega nas proximidades de Damasco, Deus chega com ele, se transforma, fala com Paulo. Paulo se converte, fica cego, fica humildezinho. É assim, né? Muito rompante. Paulo era um homem cheio de rompante. Paulo estudou mais de 25 anos. Paulo saiu 13 anos da sua casa, só volta com quase 30. O homem era formado, o homem conhecia tudo. O homem era fariseu dos fariseus. O homem estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores homens, que era neto de Ilhéu, que foi um dos maiores homens do tempo de Jesus. Então Paulo era um homem letrado. Paulo conhecia tudo, cheio de rompância. Paulo pensava que era o tal. Aí Deus vai lá, Paulo já está no chão, humilhadozinho, cego, vai ficar na casa do crente que ele ia matar. Olha como é que Deus faz, irmão. Olha como é que Deus, era para você ter dado, não, era para, vou repetir. Ele vai lá tentando matar o Judas e outros crentes de Damasco. Quando ele chega lá, Deus transforma Paulo. Aí ele vai ter que comer na casa daquele que ia matar. Deus merece uma glorificação nessa noite ou não? Não, essa foi para mim. Dê uma glorificação para ele, porque eu tenho uma palavra profética aqui. Você crê nisso? Levante a tua mão. Eu quero te dizer que muitos estão vindo para fazer o mal, mas no meio do caminho eles terão um encontro com Deus e passarão a nos servir e abençoar a igreja, porque o Deus da igreja ninguém pode com ele. Você quer outra profecia de Deus nessa noite? Levante a mão. Eu quero dizer que os teus inimigos a partir de hoje passarão a te servir em nome de Jesus Cristo. Aquele que fala mal de, eu vou falar, Jesus, aquele que fala mal de ti no trabalho, a partir de amanhã ele vai reconhecer Deus na tua vida. Aquele que está tentando puxar o tapete vai te chamar de Senhor e de Vossa Excelência. Deus vai dar um safanão no teu inimigo, para eles saberem que tu és crente. Paulo chegaria com uma grande comitiva. Paulo chegaria com um grande exército, com cartas dos magistrados do governo para acabar com a seita. Agora Paulo está lá na casa de Judas. Eu parece que vejo Judas, olha para ele e diz assim: meu Deus, e ele vinha me matar, e agora está aqui, humildezinho, no canto. Humildezinho lá. Tinha um outro crente lá. Olha como tinha crente em Damasco. Tinha um outro crente que a tradição diz que mais na frente ele tornou-se bispo. O nome dele é Ananias. Ananias estava na casa dele. Deus disse assim: Ananias! E ele conhecia a voz de Deus, porque Deus naquele tempo falava tão, amados. Deus fala hoje também, só que nós é que não estamos entendendo a voz dele. E ele disse: eis-me aqui. Deus disse assim, ó, eu vou parafrasear, tá? Deus disse assim: eu tenho uma notícia para te dar. Sabe Paulo, o homem de Tarso, ele está crente. E eu vou te dizer o endereço dele. Ele está lá numa rua chamada Direito. Tu sabe onde é que tu mora aí em Damasco? Tu sabe onde é essa rua? Sabe, ele está lá na casa do teu colega da igreja, o irmão Judas. Ele está seguindo a Silva, vai lá orar por ele. E diz para ele que eu vou fazer dele um vaso nas minhas mãos. Levante a sua mão. Deus não vai errar o endereço. Feche os teus olhos. Ananias já está indo em tua direção. Pode esperar no teu lugar, porque na chamada é Deus que vai atrás de você.
Só que a gente pensa, pastor, irmã Deise, a gente pensa que Paulo levantou dali, recebeu a visão, aí já foi pregar o evangelho. A Bíblia diz sim, que ele discutia, porque ele conhecia muito princípios evangélicos extraídos e inseridos, e ele estava agora exaurindo do contexto das 613 leis de Moisés, isso está claro. Mas a gente pensa que ele já foi para a obra, não. Aí Paulo se levanta dali, prega o evangelho ali, fala, discute. Qual que Paulo pregava? A mensagem de Paulo era só uma naquela época: olha, ele me encontrou no caminho de Damasco. Ele me encontrou no caminho de Damasco. Ele só dava testemunho. Paulo não sabia pregar ainda, mas ele tinha um testemunho para dar, então ele dava o testemunho. Aí a Bíblia diz que ele vai lá em Jerusalém, porque a fama dos apóstolos era muito grande. Ele chega lá em Jerusalém, sabe o que acontece? Ninguém quer Paulo, porque Paulo tinha uma fama ruim. Irmão, quando eu leio isso, que a fama de Paulo antes da conversão era ruim, eu fico preocupado na vida de muitos crentes. Tem gente, tem obreiro, tem homens e mulheres que tem uma fama tão ruim que a gente não pode nem passar perto dele. Ele não consegue entrar numa casa e não olhar com olhar pecador para as mulheres. Ele não consegue se colocar como homem. Ele não consegue resistir à nota que está ali. A vida dele é uma vida totalmente jogada. Tem gente que tem uma fama tão ruim: cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, aceita, volta, aceita, volta, aceita, volta. Tem gente que a gente não pode nem ter contato com ele, nem amizade, porque a fama dele é tão ruim que vai nos queimar no Brasil. Está andando com ele e está assim no Brasil, ó. Assim, ó. Não, assim. Que a gente não pode andar. Se Carvalho Júnior aparecer com muitas pessoas aí do Brasil, vão me comparar como eles. Alguém diz: o senhor é muito santo, não quer. Não, eu digo: tu te converte primeiro para mim andar contigo. Paulo tinha uma fama ruim, então quando ele chega em Jerusalém, todo mundo disse: olha aí, o matador está aí, ó. O matador está aí, o mal está aí, o homem sanguinário. Aí Paulo passou pelo processo da humilhação. Deus está humilhando o vaso, quebrando o vaso. Barnabé viu isso. Vem cá, Maico. Barnabé viu que ninguém queria nada com Paulo. Todo mundo: olha, é o Paulo, é o homem de Tarso, corram dele. Aí a Bíblia diz que Barnabé vem, pega Paulo, o homem de Tarso, chega lá com os discípulos e diz: olha, irmãos, esse homem é crente agora. Ele tem algo para nos contar. Ele colocou a mão no ombro de Paulo e disse: agora Paulo está no nosso time, Paulo faz parte do nosso grupo. O perseguidor agora será perseguido. A Bíblia diz que Paulo passa uns dias lá, mas a pressão é tão grande que ele vai, sabe para onde? Gálatas capítulo 1:17. A Bíblia diz que ele vai para a Arábia. Lá na Arábia ele fica um período de 3 anos. Ele fica estudando, revendo a teologia, porque Paulo sabia muito do judaísmo, mas não sabia nada de cristianismo. Depois dos 3 anos, a Bíblia diz que Paulo desce novamente, Gálatas 1:18, desce para Jerusalém, porque ele tinha ele queria conhecer um grande apóstolo chamado Pedro. A Bíblia diz que ele passa 15 dias ali não conhecendo Pedro. Ele volta para a sua terra, para a cidade de Tarso. E a Bíblia fala do silêncio paulino. A Bíblia fala do silêncio de Paulo, que durou aproximadamente 10 anos. 10, com 3 anos que ele passou na Arábia, 13, com alguns meses que chegam a 1 ano, 14 anos. 14, diga 14. Diga 14. 14 anos Paulo ficou de molho. Aquela expressão "fica no óleo" é certa. Eu pensava que era Paulo ficou 14 anos no óleo. 14 anos Paulo fica lá. 10 anos ele fica aí. O que Paulo vai fazer, irmãos?
vai trabalhar. A profissão de Paulo, fabricante de tendas. Cultura judaica, o pai, o filho é da profissão do pai. O avô de Paulo era fabricante de tenda. O pai de Paulo era fabricante de tenda. E Paulo era fabricante de tenda. Sabe o que Paulo estava fazendo? Trabalhando. Acordava cedo, ia cortar o elemento para a fabricação da lona ali, da tenda. Mas algo guardado aqui em seu coração. Sabe qual era a palavra? Vou te usar. Vou te usar, 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 vou te usar. Você sabe o que é conviver 14 anos com a promessa? Ele dormia com a promessa, ele acordava com a promessa, ele comia com a promessa, ele viajava com a promessa. Ele ia para a igreja. Paulo, a história diz que ele foi para a igreja. Ele sentava no banco e ouvia as pessoas pregarem, e ouvia as pessoas cantarem. O grande homem de Tarso está sentado na igreja. Deus lá do céu está dizendo para ele: espera aí, espera a minha hora, espera o meu momento. 14 anos! E a gente por um ano quer desistir. Deus não pode, na sua onisciência, utilizar dos anos para nos provar que tem crente que vai embora da igreja, que tem obreiro que já muda de ministério, que tem gente que já funda igreja. Quando o homem não espera a hora de Deus, ele toma atitude precipitada. Paulo ficou 14 anos lá, aquilo queimando aqui dentro. É isso que queime você hoje. É a mesma coisa que queime você. Essa promessa, olhe para mim aqui, só quem tem essa promessa. 10 anos, 14, 20, 30, eu não sei, mas ela está aqui, não é? Oh, e num culto como esse final de semana, essa promessa fica mais forte. Cada movimento de Deus, cada palavra verbalizada aqui, você diz: meu Deus, é comigo isso aí, é comigo. É comigo, Deus, essa palavra é para mim. Essa promessa que está incultada em você esses 14 anos, eu quero te dizer que Deus é fiel para cumprir esta palavra. Eu comecei essa mensagem dizendo dos anônimos que foram para Antioquia. Olhe para mim, preste atenção, olhe para cá. Depois de 14 anos, surge a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é estabelecida. Barnabé é enviado pela igreja. E lá na igreja, Barnabé lembra-se do homem de Tarso. Olhe para mim, aprenda isso. Sabe qual foi o último encontro de Barnabé com Paulo? No primeiro ano da conversão de Paulo. No primeiro ano em que Paulo se converteu, Atos 9, a Bíblia diz que Barnabé encontrou Paulo e falou bem de Paulo. Já se passaram 13 anos. 13 anos se passaram. Barnabé está lá na igreja. Dá para lembrar de alguém depois de 13 anos, sim ou não? Dá para lembrar de alguém? A gente imagina que já morreu. É ou não é? A gente imagina que já foi para a Europa. A gente imagina que já foi para o céu. A gente imagina que já foi para o inferno. Então a gente imagina muitas coisas. Paulo está lá na igrejinha dele, lá na cidadezinha dele, o homem de Tarso. Barnabé chega lá na igreja, olha a igreja. Deus está olhando com Barnabé. Viva isso, viva isso. Barnabé está ali, Deus diz assim: ei, o homem de Tarso, vai buscar ele. Vai buscar Paulo. Barnabé, Paulo. Deus sopra o nome de Paulo na mente de Barnabé. Uriaras, Marabas, Uriavias, Uriamas. Depois de 13 anos, o nome de Paulo é aceso novamente. Quando ninguém falava em Paulo, quando muitos outros obreiros se levantaram para pregar, muitas igrejas foram fundadas,
Paulo parece que estava esquecido, mas o escolhido, ele pode ser esquecido, mas ele não será jogado fora. Ele pode ser esquecido até o período em que Deus sopre o nome dele, porque a obra não é de homem, a obra é de Deus. Escuta, Barnabé lembra-se de Paulo, e Barnabé diz: Deus, aonde eu acho Paulo, o homem de Tarso? Deus disse: vá lá para Tarso, vá procurar o homem de Tarso. Vem cá, mãe. Faz assim como se você estivesse cortando alguma coisa aí. Não, mas fica solto. Isso. Ah, meu Jesus amado. Olhe para cá. Só não tira a tinta, que o púlpito precisa voltar para a igreja. Lá vem Barnabé. Sabe quantos quilômetros Barnabé vai fazer uma viagem? De 300 quilômetros. 300 quilômetros. Olha a geografia bíblica lá. Antioquia para Tarso, Tarso para Antioquia, dá 300 quilômetros aproximadamente. Mas já era hora, ele vai fazer uma viagem. Lá está Paulo trabalhando. Olhe para mim aqui. Aqui queimando no coração: vou te usar, vou te usar, vou te usar, vou te usar, vou te usar. E queimando, escuta, não te alegra agora não, Paulo, faz só cortando, aleluia. E ele lá: vou te usar, vou te usar, vou te usar, vou te usar, vou te usar. Lá está Paulo esquecido em Tarso. Lá está Paulo que ninguém olha para ele. Lá está Paulo que ninguém lembra dele. Lá está o homem de Tarso, 14 anos esperando Deus. Lá está o homem de Tarso crendo na promessa de Deus. E quando ele está trabalhando lá vem Barnabé. Ele anda 100 quilômetros, 150 quilômetros. Viva esse momento. E você vai dar um glória a Deus depois para o capeta procurar outro lugar para ficar. Então veja bem, e os 200 quilômetros, vai cortando Paulo, 250 quilômetros, a Bíblia diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Paulo. E quando ele chega lá em Tarso, ele diz: cadê Paulo? Cadê Paulo? Eu vim atrás do homem de Tarso. Alguém diz: ele está ali na fábrica de tenda. Ele não sai da fábrica. Paulo agora está crente, Paulo agora faz parte do nosso time. Aí Barnabé disse: onde é? Me dá o endereço. Você dobra aqui, dobra ali, chega lá. E lá vai Barnabé, chega lá, olha para Paulo e diz: Paulo, chegou a hora de Deus na tua vida, homem, vamos embora. Levante a mão, só quem tem mão direita. A tua hora vai chegar. Adore a Deus, adore. Adore, diga para o teu irmão: a tua hora vai chegar. Diga para ele: Barnabé já está indo em tua direção. Barnabé já está chegando lá. Barnabé vai te encontrar lá no mato. Barnabé vai te encontrar dentro da cidade. Aonde você estiver, Deus vai te achar. Deus está à procura de alguém. Urrash Arabacar. Eita, há uma unção de Deus aqui extraordinária. Há uma unção de Deus linda nessa noite, aqui nesse congresso. Oh, eu estou sentindo que a hora de Deus está chegando na vida de muitos aqui. Tem muitos que estão há 14, 15, 20 anos esperando. Eu venho, subo aqui e profetizo que Deus já está armando algo no céu para ti. Deus já está mandando a sua comitiva. Deus já está fazendo Barnabé lembrar do teu nome. O teu nome não será esquecido, crente. Eu sei, oh Jesus, eu sei que no nosso contexto eclesiástico vale mais quem tem um carro bonito. Eu sei disso. Infelizmente não era para ser, mas é. Eu sei que no nosso contexto eclesiástico vale mais quem tem dinheiro no bolso, quem dá presente, quem compra. Quantos homens estão na tribuna aí que não tem chamada, mas são pastores porque o carro é bonito? Eu sei disso. Eu vou falar, Jesus.
Eu sei como tem homens que têm carro bom e são chamados mesmo, mas eu estou falando numa ótica diabólica na nossa igreja. O camarada não tem chamada, mas só porque ele abre e fecha a porta do pastor já é obreiro. Não é isso que Deus quer. Chamada é Deus que faz, é Deus que chama, é Deus que prepara, é Deus que usa, é Deus que envia. Eu sei que no nosso contexto estão mudando e o senhor e os senhores presidentes sabem que eu estou falando, isso não é mentira. E não adianta vocês falarem que é mentira, porque vocês sabem que é verdade. As barganhas, se Deus não intervir, quantos escolhidos vão ficar jogando? Se Deus não soprar o teu nome, tu nunca chegarás. Se Deus não te descobrir, você nunca chegará. Porque na tua frente tem o dinheiro. Eu vou falar, oh Jesus, mas tu está impossível hoje. Na tua frente tem as barganhas, as reuniões paralelas, as reuniões de gabinete. Na tua frente tem tanta coisa para atrapalhar você chegar. Você não tem dinheiro, você ganha salário. Você é homem de Deus, você está lá em Tarso. Se Deus não mudar essa história, você nunca vai chegar. Porque hoje vocês não estamos vivendo o período das negociações. Assim como a política precisa de alianças, e essas alianças fortalecem o partido, eu sei disso, eu não sou ignorante. Mas isso para a igreja não pode funcionar. A igreja não precisa ter, muitas igrejas têm o que? Alianças. Pastores dizendo, olha, esse ano não, esse ano você, o outro ano você, o outro ano você, o outro ano é você, o outro ano é você. Tem muita gente. Aí você quer sentir o sentimento de Paulo. Você quer sentir o que Paulo sentiu. Ele ficou lá 14 anos, dizendo, Deus, eu estou aqui. Eu tentei ir para Jerusalém, mas ninguém me quer lá. Eu tentei ficar em Damasco, mas ninguém me quer lá. Só quem me quer aqui é meus familiares. Eu vou ficar aqui. E a igreja crescendo e Paulo lá. É a sua vida, irmão. Não é o seu retrato nessa noite. Não é o retrato do seu ministério, da tua chamada. Você está aí lá longe, tem tanta gente na tua frente. Aí você diz, não vai dar para chegar. Eu quero te dizer que hoje o Senhor me usa como poderia usar qualquer um dos senhores aqui, para dizer a você que Ele vai ultrapassar todos esses obstáculos. Você está no final da fila, mas eu quero te dizer que Deus, quando soprar o teu nome, Deus, quando soprar o teu nome, ninguém vai impedir. E Deus, a partir dessa noite, já está limpando o caminho para Barnabé te encontrar. Só quem crê nisso, levante a mão. Deus já está limpando o caminho para Barnabé te encontrar. Profetiza isso para o teu irmão que está do lado aí. Olha para ele e diz, o caminho a partir de hoje está limpo. A barganha a partir de hoje está sendo desbloqueada. Os muros que atrapalham o teu encontro com Barnabé estão sendo destruídos. Estão sendo destruídos. Eita, mana, eu vou pular, eu gosto. Eu estou sentindo muita unção de Deus. Levante a mão, receba.
É, capeta, tu estás sendo envergonhado. Aqui não, aqui não. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Só levanta a mão e adora. Você vai chegar. Urias, deixa eu beber água. E partiu Barnabé para Tarso, procurando o homem de Tarso. A procura do homem de Tarso. Escute, olhe para mim. Por que Paulo foi procurado e achado naquele período? Por quê? Escute agora, por favor. Por que Paulo foi procurado e por que Paulo foi achado? Em primeiro lugar, Paulo foi achado e procurado e achado, porque ele esperou o tempo de Quem quer viver o tempo de Deus? Olhe para mim agora. Ele esperou o tempo de Deus. 14 anos. Deus não tem esse negócio de filhos prediletos, não, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Paulo se converteu. Alguém poderia dizer: ei, vai logo, esse é Paulo. Deus disse: tu vai ficar 14 anos aí. 14 anos no óleo. Esperou o tempo de Deus. A palavra tempo, existe duas vertentes, variantes e explicações para a palavra tempo. A primeira é chronos ou cronos, como você queira, que vem de cronologia, que é a cronologia, a genealogia, essas histórias que todos nós sabemos. E o segundo vertente da palavra tempo é kairos, ou seja, esse kairos que é o tempo de Deus, é o tempo hábil, é o tempo determinado, é o tempo de Deus agir. A Bíblia diz em Gálatas que quando tudo estava pronto, as estradas prontas pelos romanos, a cultura, a fé estabelecida pelos judeus e a sabedoria implantada pelos gregos, a Bíblia diz: na plenitude dos tempos, quando estrada, língua e fé estavam todas falando a mesma coisa, Deus enviou o seu Filho. O envio de Jesus à terra veio no tempo determinado. Até para salvar o homem, Deus enviou Jesus no tempo certo, no tempo determinado. Quando se trata de obra missionária, quando se trata de chamados para fazer missões, é necessário vivermos o tempo de Deus. Quem vive o tempo de Deus, ele precisa esperar, ele precisa crer, ele precisa acreditar. Paulo acreditava e você precisa acreditar. Deus te fez a promessa, Deus te chamou. Aí você diz: mas eu não estou na obra ainda. Amados, quando Deus fala e Deus cumpre, tem um tempo determinado. Entre Deus falar e Deus cumprir, tem um tempo estabelecido por Ele. Aí você vai entender que porque todas as vezes, quando você está no culto, Deus fala através de alguém para você. Aí você se levanta, se fortalece, se anima, levanta a cabeça e vai. Aí você diz: agora vai. Aí passa 2, 3, 4, 5 meses, nada acontece, você fica para baixo novamente. É necessário Deus usar outros para levantar. Deus vai falando, porque entre falar e cumprir tem um tempo. O homem precisa entrar nesse tempo. O crente precisa entrar nesse tempo. O obreiro precisa viver esse tempo. Agora, quem vive esse tempo será tempo de marca. Marcarão você.
você sofrerá, você vai sangrar, você vai chorar, você vai se entristecer. Dentro desse intercurso do tempo de Deus na tua vida, muitas coisas irão acontecer. Primeiro, para desanimar você, jogar você para baixo, dizer que não vai, porque a própria espera demorada entristece o coração e enfraquece as forças. Então você vai e vai e vai. É por isso que crente não pode perder culto, é por isso que crente tem que largar a televisão e vir para a igreja. É por isso que crente tem que parar de falar mal dos outros e ler Bíblia, para se fortalecer, para esperar o momento de Deus na vida dele, porque se ele não se fortalecer, o tempo poderá ser um grande impedimento para a sua vida. Porque, pastores, nós estamos vendo hoje pessoas precipitadas, pessoas entrando sem estar na hora de entrar, pessoas falando sem estarem na hora de falar. É porque ele não consegue viver o tempo. Porque o tempo é necessário ter a vertente chamada paciência, e paciência é inimiga do tempo. É necessário vivermos o tempo de Deus. Eu não sei quantos anos você vai esperar. Paulo esperou 14, Elias esperou 3 anos e meio, Moisés esperou muitos anos, muitos homens esperaram o tempo. Olha exemplo, Jeremias, ele profetiza desde o capítulo 1, mas Deus só vai se cumprir no capítulo 30 e diante. São 37 capítulos do livro de Jeremias, que ele só fala. Aí o povo fica tão injuriado com Jeremias. No capítulo 17 de Jeremias, o povo diz: Jeremias, pode parar de falar, você fala e nada cumpre. Cadê a palavra do Senhor? Porque Deus só vai cumprir na hora que Ele quer. Aí não adianta você chegar aqui, não vai resolver nada. Não adianta eu chegar aqui e não, irmão, não vai resolver. Porque se não chegou a hora de Deus, Deus diz assim: muita força para nada. Não é a hora. Muito grito para nada. Por quê? Porque não chegou a hora. A hora de Deus é uma hora surpreendente. Paulo não sabia que seria naquele dia. É assim que Deus faz. Quando você menos espera. Estou esperando, estou crendo, Ele vem. Lá está Barnabé. Paulo, vamos. Espere o momento de Deus. Se alguém convidar você para sair desse momento, sofra as consequências do momento, mas não saia desse momento. Não saia. Não faça nada. Não chegue antes da hora. Davi foi ungido em Belém para chegar em Jerusalém 10 quilômetros, levou 20 anos, 20. Para andar 10 quilômetros, levou 20 anos. Porque é tudo no tempo. Tudo na hora de Deus. E eu creio que o relógio de Deus está batendo a teu favor hoje. Você crê nisso? Você crê? Eu creio. Eu creio. Fala para o teu irmão: espera. Espera. Olha o tempo de Deus. Olha os passos de Barnabé. Sinta os passos de Barnabé. Chega o racha. Espere o momento de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, Paulo escreve: escute: no tempo que o herdeiro é menino e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. A palavra debaixo no original significa que o menino não podia usar a herança enquanto não crescesse. Então ele estava debaixo do processo, debaixo da formação, debaixo da ordem do pai. Hoje tem muitos crentes que me ouvem assim: pés estão em cima de você, não é verdade? Você não sente isso? Pés em cima de você. Aí você diz: eu sou chamado, eu sou crente, eu sou fiel, mas por que esses pés em cima de mim? É porque ainda não chegou a hora do pai, ainda não chegou o momento do pai. Você está debaixo de uma enfermidade porque não chegou a hora do pai. Você está nessa humilhação porque ainda não chegou a hora do pai. Você está nesse descrédito apontado a você porque não chegou a hora do pai. Aí você sente pés. A tua oração de madrugada é um gemido. Você diz: Deus, até quando? Ei, olhe para cá. Deus está dizendo para ti que quando chegar a hora, Ele vai tirar esses pés. Ele vai tirar esses pés de cima de você. Ele vai tirar esses que te humilham.
Ele vai tirar esses que te caluniam, Ele vai tirar esses que te criticam, Ele vai tirar este peso que está sobre você. Até para adorar a Deus você tem dificuldade por causa desses pés em cima de você. Mas eu quero te dizer que quando chegar a hora do Pai, o Pai com a sua mão vai pegar esses pés, você crê nisso? E vai arrancar esses pés de cima de você. Quando chegar a hora do Pai, ninguém vai impedir a vitória de Deus sobre a tua vida. Mas enquanto não chegar essa hora, olhe para cá, você precisa ter resignação, você precisa crer. Eu quero, Deus me falou, mas você está de nada, mas Deus me falou. Você está pensando que vai chegar? Deus me falou. Ei, para de sonhar, não, mas Deus me fez sonhar. Porque quem mata sonhos são os irmãos de José. Quem destrói nesses sonhos são aqueles que ouvem os nossos sonhos. José contou os seus sonhos porque acreditava que os irmãos dele iam abraçar ele e dizer: eita rapaz, que legal. Os irmãos maquinaram mal, jogaram a cova, jogaram para vender. Chegou na casa de Potifar, a mulher olha para ele e diz: é agora, José, vem cá. Ele diz: não posso, estou longe dos meus pais, mas eu estou perto de Deus. Segura aí. Ele foi preso, lá na cadeia recebeu toda a orientação de Deus. A Bíblia diz que ele sonhou há muitos anos atrás. O sonho que ele sonhou, Faraó sonhou também. Ninguém pode revelar o sonho. Sabe quem revelou? Foi o José. José chega lá, se barbeia, chega perante o Faraó, e o Faraó disse: é verdade que tu é bom nisso? Ele diz: olha, conta o sonho. E ele contou. José disse: olha, eu vou te contar o sonho e te dar logo algo para você fazer. Faz isso. Aí todo mundo na sala lá, real, olhe para cá, isso é lindo, todo mundo na sala real, olhando tudo aquilo. Aí o Faraó disse assim: será que aqui na sala tem alguém melhor do que ele? Tem? Você é bom nisso? E você, sabia disso? E você, encantador? Então é você, José. Vem cá, toma o anel, troca a roupa. Arauto, vem cá. Isso é cultura, isso é lei egípcia. Está no parágrafo único da lei do Egito, que quando o monarca fosse consagrado a governador, ele deveria sair nas principais ruas da cidade sendo aclamado. Isso é lei. José sobe no carro todo vestido, nem parecia o Josézinho, agora é o governador, e lá vai ele. E tem que passar pelas principais ruas da cidade do Egito. Agora o que eu vou falar, eu que penso, não é lei, eu penso. Sabe aonde José vai ter que passar? Na rua da mulher de Potifar. Ora, porque Potifar era grande. Lá vem, eita coisa linda. José, a lei, isso é lei. A lei diz: todos que ouvissem a voz do arauto tinham que abaixar-se e dizer: salve o governador, salve o governador, salve o governador, salve. Aí lá vai o José, passa lá na porta da casa da mulher de Potifar. Quem está lá? A diabólica. Quem está lá? A prostituta. Tem outro nome? Está lá. Aí eu imagino o Potifar olha para ela e diz: olha quem vem lá, aquele que tu quis matar. É melhor tu dobrar o joelho para a gente não ficar ruim com ele. Aí a mulher, lá vem o arauto: salve o governador. Olha como é que Deus faz na hora do tempo. Viva isso, irmão, viva isso, agarra isso. Mais molhado do que eu não está ninguém aqui, estou todo molhado. Escuta, viva isso. A mulher vai inclinando-se. O espírito do mal, o espírito destruidor, estou profetizando, o espírito da queda,
o espírito do engano, o espírito do erro vai se inclinando, 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 se inclinando. Aleluia! Oh, esse negócio é de Deus. Vai se inclinando. Aí ela vai ter que dizer: a vitória completa isso, diga. Ela diz: salve o governador. Salve o governador, salve o governador, salve o governador. Aí José vai passando com o cetro do poder. Sabe o que é isso? É a hora de Deus. Agora levante a mão que eu vou profetizar. Você vai chegar na hora de Deus. E sabe, ai não, abaixa a mão. Calma. 20 e poucos anos atrás, José sai de lá. Alguns anos atrás, eu não posso dizer. José sai de lá no escândalo. Ele quis me agarrar. Já viu mulher fazer isso? É um perigo. Toda a vizinhança soube. É por isso que não tem pecado escondido não, viu, irmão? Não adianta. Oh, Jesus, eu estou querendo ir para outro lado. Você pecou, não adianta. Vai ser revelado isso. Você pode levar 10, 15 anos, mas vem à tona. Pode esperar. Ele saiu algemado de lá, humilhado. A vizinhança tudo ria dele. Depois de muitos anos, lá vem ele como governador. Passa na mesma rua que ele foi humilhado. Aqueles que riram tiveram que dizer assim: meu Deus, olha quem está vindo aí. Dobra o joelho, mulher, dobra o joelho, dobra o joelho. Ninguém mais ria. O povo dizia: ele é o nosso governador. Agora levante a mão. A profecia é aqui. Levante a tua mão direita, só quem tem mão direita. Você saiu humilhado, não foi? Você saiu aí enxotado. Quando chegar a hora de Deus na tua vida, você vai voltar por cima. E aqueles que não acreditaram vão se inclinar. Profetiza agora isso para o teu irmão. Diga para ele: ninguém vai impedir a carruagem passar. Diga isso para ele. Diga isso para ele: ninguém vai impedir a hora. Eita, Deus está devolvendo empregos aqui nessa noite. O Espírito Santo me fala: o teu patrão te mandou embora, mas ele vai mandar te chamar de novo, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. A carruagem vai passar. Deixa quem está te humilhando hoje. Eu já vou terminar, me dê mais 17 horas aí. Esses que estão te humilhando hoje, esses que estão, eita Jesus, esses que estão rindo de ti, eles vão ficar de boca aberta. O que foi que aconteceu? Foi o tempo de Deus na vida dele. Foi o tempo de Deus na vida dele. Foi o tempo de Deus na vida dele. Só quem crê nisso glorifica a Deus. É hora de Deus. Por isso, governador, que ninguém pode subestimar ninguém hoje, porque esse que a gente subestima hoje pode ser o nosso patrão amanhã. Esse obreiro que a gente bota num canto hoje pode ser pastor presidente amanhã. Olha, esse que está aí, esse pedreirozinho aí, que ninguém dá nada para ele, ele pode ser um grande homem de Deus no amanhã. Então não subestime ninguém, não pise ninguém, não passa por cima de ninguém. Espera a hora de Deus e glorifica o nome dele nessa noite. Espera! Eu sempre disse, eu já vou terminar. Não sai, crente, está feio você sair. Estou me deixando triste contigo. Mas escute, eu sempre dizia isso: olha, me trata bem hoje. Aí os camaradas, eu contava eu sou muito ingênuo ainda. Eu acredito. Eu estou mudando, mas eu não acredito muita gente. E eu contava o meu sonho, o pessoal dizia assim: você que é isso, rapaz? Seu pai não é pastor, sua mãe não é nada, você é órfão, você não tem nem um pistolão. Eu falei: quem disse que eu não tenho um pistolão? Olha lá em cima lá. O inferno não quer nem o homem ou os homens, mas eu quero te dizer que quando chegar a hora, Deus vai pegar o ouvido e a orelha de Barnabé e vai dizer assim: vá cá, vem cá, vai buscar Paulo, vai buscar Paulo.
Só quem crê glorifica. Vai buscar Paulo. Vá buscar Paulo, vá buscar Paulo, vai buscar Paulo. Eita, crente, a tua hora vai chegar, não bargane. Não saia da igreja. Eu não posso mais. Paulo foi procurado e achado, o homem de Tarso. Segundo, porque ele esperou no mesmo lugar. Ele não saiu correndo. Agora segura aí, irmão. Segura aí. Mais 2 horas eu termino. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Eu entrei na página da internet lá, procurando alguma coisa. Aí eu vi assim, venda de diploma teológico. Falei, olha que coisa bonita, vou lá comprar. Sim, apareceu. Aí eu fui falar com a pessoa. Não, olha, é o seguinte, isso aqui é o meio para ajudar os obreiros. Olha só, para ajudar os obreiros. Eu digo, mas vamos estudar quando? Falou, não, você manda X, a gente manda o diploma. Falei, mas não estuda? Não. Falei, ajudou como? Não, é porque mostrando o diploma abre porta. Aí a gente vai pegar o diploma, né? Aí eu disse para ela, a gente pega o diploma e diz assim, prega diploma, prega. Vou falar. Eu não sou contra anel, não. Eu tenho algumas. Eu não tenho nada, irmão. Não tem nada, a verdade não tem nada. Mas eu estou preocupado com gente aí que não fez nada, não tem um curso. Passou 10 dias, nem passou um dia na aula, aí bota um anelão de teologia. E é interessante que ele só senta e só fala assim, para a gente ver, né? Eu estou mentindo, irmão? Aí a gente quer dizer, prega, não! Olha a gente escondendo um anel aí, irmão, calma. Calma, irmão, se tu tem, levanta e glorifica a Deus. Aí eu fui procurar da teologia, pastor. Eu cheguei numa outra vertente mais assustador. Comprando diploma eclesiástico. Diácono, presbítero, evangelista e pastor. Eu digo, não acredito. Fui conversar. E a moça dizia, você é o quê? Eu digo, olha, eu sou crente. Ah, não, mas pelo jeito assim... Aí foi, eles são profissionais. Resumindo, eles queriam me vender. Eu digo, quanto é de pastor? Ela disse X. Falei, mas está ficando caro ser pastor hoje em dia, né? Ela disse, não, mas é um diploma. Eu digo, que igreja? É uma igreja que tem vínculo nos Estados Unidos. Eu falei, mas aonde? Ela deu lá o nome, eu não sei. Eu vou agora aqui para os Estados Unidos, a primeira vez, eu nem sei o que é. Eu digo, mas não é oração, nada. Vem direto para a minha casa, vem. E quem vai assinar? O reverendo tal. Eu falei, meu Deus, qual é a graduação dele? Ele é apóstolo, ele é bispo, ele é senhor dos senhores. Aí ele foi dando, eu digo, meu Deus, que é isso? Aí quando eu prego isso, mas o pastor Carvalho é duro. Irmão, se ninguém falar, quantas documentações falsas nós temos hoje? Digam para cá, eu estou mentindo, irmão? Quantos documentos falsos na nossa gaveta? A gente sabe que é falso e está aceitando isso. O camarada nem ralou a barriga, não tem experiência de nada, irmão. E tem gente aí forçando. Tem gente aí que é evangelista, é evangelista e não gosta. E quando a gente vai buscar o que é evangelista, ele não é nem evangelista. O diploma dele é falso, é engano. Aí o que mais, Jesus, mas eu não podia estar aqui nessa noite. O que mais me impressiona é que a nossa liderança, nossas lideranças, sabem disso e não fazem nada. Deixa passar. Mas vai um crente, vai o João. O João não é nada, então. Vai o grandão, deixa passar. Eu não aguento mais.
Esse coração vai explodir a qualquer momento. Sabe por quê? Porque ainda sou chamado de pregador arcaico. Eu sei fazer vocês darem piruletas aí para cima e para baixo, mas eu não posso fugir de uma responsabilidade dada por Deus nessa noite. Tem gente que não espera, tem gente que se venda. Obreiro, não se ofereça para nada, obreiro. Não peça oportunidades, mas prepare-se para as oportunidades que virão, porque Deus vai soprar o teu nome. Jesus estava precisando de um discípulo. Atos 9, versículo 1. A Bíblia diz que ele vai passando e tinha vários coletores de impostos. A Bíblia diz que ele olha, vê Mateus e diz: vem cá. A história diz que naquela época tinha 240 cobradores de impostos, 120 de um lado e 120 do outro. Aí lá vem Jesus. Olha o que é Jesus. Tem 240, 120 cada lado. Jesus vem, chega justamente Mateus e diz: você vem comigo. Ele chegou e viu. A Bíblia diz: vendo Mateus, e chamou. Tinha mais 239 cobradores de impostos. Então quem vê é Jesus, quem chama para a obra missionária é Jesus, quem prepara é Jesus. Você pode estar no último canto do banco aí me vendo nessa noite, mas eu quero te dizer que a tua hora vai chegar. Porque escute, calma, Jesus está passando por aqui, ó. A Bíblia diz que ele passeia na igreja e ele está dizendo: você, Uriabash, feche os teus olhos e vá sentindo isto. Ele está dizendo: você, ele está dizendo: você, ele está dizendo: você no meio da multidão. Ele está te procurando, tá, Paulo? O homem de Tarso chegou a tua noite, homem. Ele está dizendo: você, fique no seu lugar. Olhe para cá agora, eu vou terminar. Olhe, fique no seu lugar. Não mude antes que Deus te diga. Ore, espere. A hora, o tempo hábil, ele foi achado. O homem de Tarso foi procurado e foi procurado. Não procurou, diga, não procurou, mas foi procurado. Não é melhor assim? Não é melhor assim? Tudo que é oferecido se paga a qualquer preço. E a nossa chamada tem um preço extraordinário. Oh, a nossa chamada tem o preço de Jesus Cristo. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, Saulos, Paulos, Marias, Antônios, Josés, Francisco, quantos homens que estão sendo procurados por ti nessa noite. Eu te louvo porque eu estou vendo até obreiros derramando-se diante de ti. Esta lágrima que está saindo dos nossos olhos, essa impaciência, destrua esta impaciência nesta noite. Esse pensamento, Deus, mau, Xarás, Ocolobás, esse pensamento que não te agrada, sejam destruídos em nome de Jesus Cristo. Que teu filho, que tua filha espere em ti. Oh, orabas, oh, yalaiaia. Oh, é uma unção linda de Deus aqui. Xarabás. Oh, aleluia. Vá se levantando, glorificando a Deus e sentindo que sua hora está chegando. Comece a preparar as malas.
comece a preparar as malas para o grande projeto de Deus da tua vida. Agora, com muita calma, sem pressa, levante a tua mão direita e receba o que eu estou recebendo de Deus. Oh Deus, se tu tens chamados aqui nesta noite, neste congresso, que a tua glória comece a tomar conta de todo este ambiente, e depois que a tua glória tome conta das pessoas que estão aqui nesse ambiente, só os chamados recebam a presença de Deus, só os que estão no tempo de Deus recebam a presença de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, só quem está vivendo o tempo de Deus receba algo do céu agora. É muita glória nesse congresso. Agora, com essa mão cheia da unção de Deus, ponha com muito respeito sobre o ombro do teu irmão. Esse irmão gelado vai receber agora a presença do Espírito Santo. Vá transmitindo para ele agora aquilo que Deus tem te dado. Só quem está vivendo o dia de Deus receba. Vá transmitindo lá no telão, vá transmitindo, vá transmitindo, vá transmitindo. Hoje Deus te diz que o teu tempo está chegando. Espera! Obreiro querido, o tempo de Deus está chegando na sua vida. A hora de Deus está chegando. Espere. Oh, é uma graça. Lá no telão, sinta o que nós estamos sentindo aqui. Deus está te vendo aí, Paulo. Olha lá, pastor Joel. Olha o telão como está. Olha ali. Olha que maravilha de Deus. Olha ali, meu Deus, parece pipoca. Olha só que coisa linda. Olha Deus lá no telão. Paulo, escute os passos de Barnabé, Paulo. Barnabé já está vindo. Espírito de contenda, espírito de pressa, espírito de briga, espírito mau, nós queremos te neutralizar nessa noite. Nós queremos acabar contigo nessa noite. Nós desafiamos o teu poder contra o poder do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, te retira daqui, coração endurecido como de pedra. Você que maquina o mal contra o teu irmão,
Em nome de Jesus Cristo, isto está sendo desfeito. Só vai existir lugar apenas para um Espírito nessa noite, e é o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando como se fosse a última vez em Porto Velho, mas quero te dizer algo, crente. Espere a hora de Deus. Espere a hora de Deus, obreiro. A autoridade está sobre a minha vida. Espere a hora. Fique no seu lugarzinho, sentadinho. Não levante a bandeira. Enquanto não chegar a hora, esse homem não vai te enxergar. É bíblico isso. Enquanto não chegar a hora, pastor Joel não vai te chamar. É bíblico. Agora, quando chegar a hora, Deus vai chegar no ouvido dele, porque esse homem é crente, e eu não preciso jogar flores para o senhor. Ele vai dizer: fulano, Deus fala no ouvido, Deus fala aqui. Sabe por que às vezes você não entende o pastor? É porque não chegou a hora de Deus, e você quer dar choque. É tua hora, mas não é a hora de Deus. E só vai ser hora de Deus quando Deus falar com ele, trazer no coração dele e dizer: meu filho fulano. E ele pode estar lá longe, ele pode estar lá no mato, mas Deus vai mandar buscar. Davi, já Samuel quer falar contigo. Comigo é contigo. Ele saiu nas pressas. Quando entra na sala, o Espírito Santo diz: está aí, ó, esse aí, unge ele, unge.